Bora. Boa noite, doutores. Boa noite. Acidentes acontecem, né, doutor Robson? Boa noite. Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Estamos iniciando mais uma live hoje, quando são 20 horas e 31 minutos, do dia 16 de maio de 2022, do Rio Grande do Sul, quando uma temperatura aqui norteia os 11 graus na capital gaúcha. Nesta noite temos a participação honrosa novamente do doutor Robson Aparecido Ramos, um excelente analista constitucionalista, formado em Direito, advogado. E estamos aguardando a doutora Leonice de Oliveira Vieira, também a nossa presidente regional de São Paulo e vice-presidente nacional da ANB. Iniciando, queremos saudar os presidentes regionais da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, seus respectivos suplentes, os nossos ilustres internautas, jornalistas, especialmente o jornalista do Jornal Novo, José Luiz Schneider, que tem a sua plataforma de notícias no Twitter, e também o nosso irmão, doutor Domingos da Paz, né, do presidente do combate da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Queremos também, iniciando esta nossa live, homenagear os aniversariantes da semana, e em especial a doutora Rosa Maria Borges Gonçalves, nascida no dia 17 de maio, no município de Porto Alegre, que aniversariará amanhã. Portanto, queremos aqui externar as nossas homenagens à nossa filhada, doutora Rosa Maria. No início de cada live, doutor Robson Ramos, emprestamos sempre uma certa relevância às forças motoras da sabedoria de muito tempo passado, mas que se eternizaram. E sempre bom lembrar um pensamento pitagórico, né, de Pitágoras: a melhor maneira que o homem dispõe de se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Quem nele crê, tudo pode. Não basta ser apenas advogado, Dr. Robson, tal como Cristo com seus ensinamentos. É preciso parecer ser advogado. Honre seu diploma, doutores e doutoras. Honre seu país, pois a espada da justiça não se confunde com as sombras da lei dos homens. Dr. Robson Aparecido Ramos, estamos iniciando mais essa live. As suas considerações iniciais. Muito boa noite. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, os colegas que estão assistindo. Mais um prazer estar aqui outra vez, falando sobre os nossos dilemas, né? E tentando encontrar algumas alternativas para que nós consigamos resolver todos os problemas que nós estamos tendo atualmente, né? E fico contente de ver que realmente estamos evoluindo, temos conseguido resultado, né, doutor? Com toda certeza. Nesse sentido, buscando um pouco mais de objetividade com relação à nossa live de hoje, nós estamos verificando, doutor Robson Ramos, que existe alguma inquietação em nosso universo jurídico com o termo adotado por nós, principalmente por nós da ANB, de advogados. Desde os primórdios dos tempos, meu ilustre constitucionalista,
dos tempos bíblicos, principalmente, a profissão de advogado já era citada em diversas passagens no livro santo. E, obviamente, vamos citar alguma delas, porque isso nos refresca um pouco a memória, que nós não podemos simplesmente curvar a cabeça, baixar a cabeça, aceitar o que meia dúzia de pessoas nos impõem como uma regra. Então, desde o início da era cristã, já se falava entre os seguidores de Jesus Cristo e por próprio Jesus Cristo, né, que mencionava muito a palavra advogado com referência ao próprio Jesus, o Filho de Deus, mesmo ele não tendo tido qualquer formação acadêmica à época ministrada pelos homens, pois, afinal de contas, ele era Filho de Deus. No livro de João 2.1, temos um exemplo que se refere à palavra advogado, que cita deste modo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E nem por isso, esta entidade denominada OAB pode se subrogar a si a origem da palavra advogado, seja ou que ela seja excluída, inclusive, da própria Bíblia, quando se refere ao Filho de Deus, Jesus Cristo, como advogado. Outra referência está em Samuel 24:15, que diz: o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa e me defenderá de tua mão. Também em Jô 16:19, saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. E o provérbio 22:23, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida que os despojarem. Portanto, Dr. Robson, eu faço referência a essas citações que, ao querer sequestrar a palavra advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil, naquele duvidoso estatuto, jamais poderia ter incluído lá na cláusula 3ª a propriedade de sequestro da palavra advogado. Vamos dar as boas-vindas à doutora Leonice. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Robson. Boa noite a todos os internautas e doutores e doutoras do nosso Brasil. Muito bem, nós estávamos já dando início à nossa transmissão aqui. Eu há pouco havia dado uma ligada para o seu celular, mas acho que estava bastante ocupada com as emissões das carteiras. Estava carregando, estava na bateria e também estava terminando de ver, né, toda a listagem das emissões do lote 11 das carteiras. Ok. Então, doutor Robson Ramos, diante dessa abertura que nós fizemos, nós temos recebido, inclusive, algumas intimidações, vamos assim dizer, por parte da OAB aos portadores, né, da carteira, e algumas intimidações de pessoas que usam, mesmo tendo diploma de formação acadêmica em direito, que usam o termo advogado, querendo vincular esse termo ao exercício ilegal de profissão. E nós, obviamente, queremos ouvir agora o constitucionalista, Dr. Robson Ramos, em torno dessa situação. Boa noite. É um prazer que a senhora esteja aqui novamente, doutora Leonice. Estava com saudade da senhora. Prazer é todo meu, doutor Robson, né? Estava sentindo falta dos nossos bate-papos de madrugada. Veja só, doutor, nós temos que estar sempre acima desse entendimento que eles estão tentando impor às pessoas. Quem é advogado? Né? Quem é advogado? É quem tem registro na OAB ou é quem tem curso de bacharel em Direito? Na verdade, você nem precisa do curso de bacharel em Direito para ser advogado. Antes, como se vê desde a época de Cristo, né? Mas bem mais recentemente, na Idade Média, por aí, as pessoas não tinham a necessidade de ter formação em Direito, porque nem existia o curso de bacharel em Direito ou de Ciência Jurídica. Só tem os rábulas. Não, rábula é mais uma. Aí é que está o problema. Veja só,
Esse pessoal, eles usam de técnicas da psicologia para causar constrangimento nas pessoas. Então, eles inventaram esses termos para tentar separar uma coisa igual de outra coisa igual. São duas coisas iguais, idênticas, mas eles colocam essa coisa aqui, esse objeto aqui, é especial, e esse outro objeto idêntico não é. Mas nós estamos falando do mesmo objeto, só que eles colocam uma forma, eles colocam adjetivos pejorativos para dizer que este ser humano merece privilégio e este outro ser humano não merece privilégio. Então, eles têm conseguido dominar a sociedade através de conceitos que implantam um padrão de pensamento na sociedade. Esse termo rábula é um termo pejorativo inventado para discriminar um ser humano do outro. Mas os dois seres humanos são iguais. São dois cidadãos e, como cidadãos, os dois são idênticos. Não há diferença entre o médico, o engenheiro, o advogado, uma telefonista. Todos nós somos cidadãos. Então, quando se colocam, inventam, né, um adjetivo para distinguir os seres humanos que são idênticos, os cidadãos que são iguais, têm os mesmos direitos, nós nos deixamos seduzir ou induzir por essa técnica que é usada há muito tempo e nós não tínhamos percebido como isso funciona. Antigamente, qualquer pessoa podia exercer a atividade de advogado. Não era necessário ter curso de bacharelado em Direito, porque nem existia esse curso. O curso que foi criado não tem nada a ver com o direito em si. O direito já existia antes da criação do curso de ciências jurídicas. Uhum. As pessoas confundem as coisas. Na verdade, quem se forma em direito se torna um técnico em leis, em legislação. Legislação e direito são coisas diferentes. Um engenheiro que saiba bem se comunicar, que tenha bastante conhecimento de filosofia, e seja uma pessoa inteligente, né, como existia antigamente, né, médicos, engenheiros que sabem se comunicar e convencer, tem o dom de convencimento, ele é um excelente advogado. Porque os grandes advogados, na verdade, no júri, eles nem usam lei, eles usam o poder do convencimento. E isso é uma outra técnica que não tem nada a ver com lei. Mas nós estamos nos deixando enganar, achando que quem é um especialista em lei, em técnico em lei, que decorou todos os artigos de leis, e pior ainda, hoje ele é chamado de operador do direito. O que é um operador do direito? É um técnico que sabe preencher formulário. Até o juiz é operador do direito hoje. Ele não conhece mais nada de direito. A filosofia, né, os conceitos que fazem a justiça e o direito, não estão nas leis, né, eles estão na inteligência do ser humano. Então, o que nós temos que entender é que não basta você ser um excelente conhecedor de formulários. Olha, essa questão aqui, veja só, tanto é grave isso, que estão querendo criar robôs, né, computadores e programas que elucidem as causas. Olha, não vai ter mais advogado, porque quando você tiver um problema, você digita o seu problema no computador e ele dá a solução. Mas isso não é direito. Isso é uma técnica legislativa. Então, o computador vai ver qual é a lei que se aplica para aquele caso. E o direito é muito mais do que isso. Ele pode ser pleiteado, mesmo que ele não esteja previsto na lei. O direito é algo muito mais sublime, né? E é isso que os juristas estão perdendo essa capacidade, eles estão deixando de estudar, de buscar, de conhecer. Antigamente, uma pessoa, para ser advogada, ela tinha que ser uma pessoa com um grande conhecimento das técnicas de debate, né? Conhecedor da filosofia,
de falácias, sofismas, são técnicas de debate que fazem aquela pessoa ter uma habilidade, uma capacidade de convencimento maior do que a das outras pessoas, principalmente das leigas, aquele que não tem conhecimento das técnicas de debate, né? Então, era só isso que as pessoas precisavam. Ela tinha que ter a capacidade de saber convencer o juiz, porque nem sempre existiam leis nas regiões, nos lugares onde se travavam essas contendas, esses debates. E o magistrado dava o direito a favor daquele que soubesse convencer melhor, né? Então, isso era ser advogado. Hoje, ser advogado é saber preencher formulário. Se você preenche o formulário direitinho, a sua petição é aceita. Senão, o juiz, que é um técnico em leis, é um burocrata, né? Direito virou burocracia. Olha, você não preencheu esse artigo, você não fez juntou esse pedaço de papel, então vou indeferir a sua petição. Isso não é direito, isso é burocracia. Então, nós estamos aqui debatendo quem é que é advogado, quem tem registro na OAB, quem tem curso de direito. Bom, do mesmo modo que foi criada essa cláusula, né, dizendo que só é advogado quem tem registro na OAB. A palavra advogado é privativa dos inscritos Isso, só isso. A ideia é restringir quem pode ter acesso ao poder. E a criação do curso de Direito, Ciência Jurídica, que, na verdade, não se estuda, né, exatamente o que é o direito, se estuda o código, se estuda muito a legislação, essa burocracia, né, esse tecnicismo. Isso aí não é o direito. Mas foi criado o curso de Direito também para restringir, né, a quem pode exercer, né, essa atividade da advocacia, que antigamente o médico podia, o engenheiro, o contador, o administrador. Porém, quando se criou esse curso, se excluiu um monte de gente. Então, a ideia é sempre restringir, vem sendo desde aquele tempo, criar restrições, porque o direito é outra coisa, ele não é um formulário, preencher formulário, como se acredita hoje. E é isso que nós temos que começar a questionar, né? Nós que temos uma visão diferente daquele grupo lá, aquele grupo é um grupo que gosta de excluir, de exclusão, eles querem restringir a atividade da advocacia. Por isso, eles inventaram o curso de Direito, que nem existia. E as pessoas já eram advogadas. Antes do curso de Direito existir. Depois criaram outra restrição, que é um conselho de profissional, que vai criando ali uma entidade corporativa, né? Então, mais uma atividade que é, inclusive, proibida. Então, a nossa visão tem que ser diferente da visão deles. Então, tudo que eles querem que nós façamos, nós temos que defender o oposto. Por isso que eu sempre digo, para ser juiz lá no Supremo, nós não podemos continuar colocando advogados. Nós temos que pôr médico, temos que pôr engenheiro, temos que pôr outros profissionais para mudar o raciocínio, a ideia, senão a gente não muda nada. Doutor, me permite apenas fazer uma referência importante no tocante à questão que alguém disse aqui. Nós somos aqui, eu acho que é esse print aqui, eu estava vendo, pois todos somos doutores, com todo respeito aos doutores. Ele quer dizer, talvez, os inscritos, né? Talvez seja isso, o doutor André Sampaio. Mais antigos dessa data, antes de 2009, os bacharéis em Direito não precisam fazer a prova da OAB, como pode ser isso agora. Eu quero fazer um pequeno parâmetro com relação a esse tipo de coisa. Com relação à Lei 4.215 de 1963, é isso, doutora Leonice, né? Isso. E a Lei 8.906 de 1994, esse é o Estatuto da Advocacia, e também o Estatuto da OAB. Eu não sei como é que pode, no mesmo estatuto, confundindo as coisas,
né? Um é jabuti do outro. Na verdade, é isso. Então, mas o que eu quero dizer que antes, com a Lei 4.215, haviam duas portas de ingresso para a advocacia. A primeira delas, aqueles que se submetiam ao estágio supervisionado nas suas próprias faculdades, passavam pelo estágio, eram aprovados e podiam automaticamente receber a sua carteira e advogar. E aqueles que não queriam fazer o estágio supervisionado eram submetidos a uma prova, que era diferente da de hoje. Então, depois, com a Lei 8.906, se esvaziou o estágio supervisionado. Então, ele, teoricamente, ele não tem mais sentido de ser aplicado nas faculdades. São 2 anos que você estuda, enche as burras de dinheiro, além da OAB, também das faculdades. Os professores se mantêm inertes e silentes, porque não contestam o Estatuto da Advocacia, porque ele realmente causa um furor muito grande com relação à prática da atividade da advocacia no ambiente acadêmico ainda, para provar e mostrar que você realmente absorveu aquela situação do ensino e pôde aplicar isso na prática, sobretudo no tocante ao trabalho de conclusão de curso. Então, eu vejo que existem razões mais do que suficientes para que se discuta essa nova advocacia no Brasil e o curso de Direito. Nós não podemos ser mais cordeiros a ser conduzido por abatedouro, doutor Robson Ramos e doutora Leonice. Eu não sei se o doutor concorda com isso, doutor Robson. Exatamente, mas só para a gente colocar uma forma das pessoas entenderem contra o que nós precisamos lutar. Veja só, antes de se criar o curso de Direito no Brasil, todo mundo era advogado. Todos eram advogados, todos exerciam a advocacia. Quando criaram o curso, aí criaram um adjetivo pejorativo para quem não tinha o curso, que é o rábula. Então, veja, eles criam termos pejorativos, mas a ideia é excluir um grupo e concentrar o poder em um outro grupo. Então, esse é o grande... É a grande arma que eles usam, a grande técnica que eles usam para convencimento. E nós temos que aprender a detectar essas estratégias, e continuam, até hoje, eles continuam criando termos para tornar uma pessoa inferior, só que a gente sabe que todos nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos. Mas com esses termos pejorativos, eles excluem, criam grupos privilegiados e grupos discriminados. Então, ser advogado é isso, é enxergar essas coisas e saber defender isso perante um tribunal, não do juiz, mas o tribunal da sociedade. É ir para a sociedade e defender essas ideias que são justas. E não nos apegarmos à legalidade, legalicismo, né? Que nem a legalidade é tecnicismo jurídico, né, que, na verdade, só aumenta uma discriminação entre pessoas iguais, cidadãos iguais que passam a ter direitos diferentes. Então, ser advogado é saber argumentar de forma a defender a justiça, não a lei. Uhum. Exatamente. Então, nós temos que aprender a argumentar e todos nós temos que fazer isso. Antes da gente entrar aqui no ar, eu e o doutor Carlos estávamos falando sobre sobre a figurinha que eu tenho no meu perfil. Pois é, eu ia exatamente entrar nisso. Por que o Zorro, doutor? Por que o Zorro? Por que eu uso o Zorro e não abro mão dele? Nós temos que ser o Zorro. Eu uso o Zorro pelo seguinte: o Zorro é o único herói possível. O Zorro, ele não precisa de superpoderes, não precisa ser indestrutível, ele é um ser humano de carne e osso igual a qualquer um de nós. E o Zorro nasceu para lutar contra a tirania. Essa é a ideia do herói Zorro, lutar contra a tirania. E ele é um ser humano comum, de carne e osso. Portanto, ele é um herói possível. Por isso que eu uso
essa imagem do Zorro, porque qualquer um de nós pode ser o Zorro. E devemos, né? Aliás, hoje, a tirania é tão maior do que naquela época do Zorro, né? Do Dom Diego ali, que hoje nós precisamos de milhões de Zorros. Então, todos nós temos que lutar contra essa tirania. Todos nós temos que nos transformar em um super-herói. Só que num super-herói possível, humano, de carne e osso. Que todos nós podemos ser esse super-herói. E o Brasil está precisando de muitos Zorros, né? E não de super-homem, porque aquelas pessoas com poder que a gente sabe que nós nunca vamos ter, né? Nós só precisamos de uma capa-espada, só isso, né? O resto nós somos capazes de fazer. Por isso que nós somos aqueles super-heróis do super-homem, aquilo já é ficção, né? Aquilo é ficção. O Zorro não é ficção, o Zorro é real. Qualquer um de nós pode ser Zorro. E devemos. Cada um de nós, exatamente, cada um de nós é o Zorro. Isso. Né? Doutora Leonice. Nós precisamos de vários Zorros e Zorras para combater a Zorra, né? Porque estamos na Zorra. Eu entendo assim, o meu entendimento, tá, doutor Robson, doutor Carlos? Eu entendo que tudo isso, ele vem de lá da época do Império, tudo isso daí. Nós sabemos que muito antes a profissão de advogados e a profissão do médico são as duas profissões mais antigas. E naquela época, realmente, não existia curso de direito, não existia pós-graduação para você ser titulado como doutor, né? Hoje se diz, não, você só é doutor se você tiver uma pós-graduação, se você tiver um doutorado, senão você não é doutor. O decreto imperial de Dom Pedro II não diz nada disso. Lá ele diz da formação do advogado e ele também traz lá dentro, tá, que ele estava formando, os formadores de direito até para ocupar cargos políticos. Ele é muito claro ali dentro, quando ele diz para o deputado, para deputados estaduais e também para a magistratura, e ocuparem cargos políticos dentro do STF, e aí começou aquele aparelhamento todinho, e nós sabemos que os advogados, quando eu digo assim, os formados em ciências jurídicas sociais e no direito, ele nada mais é do que o bacharel. Bacharel é qualquer curso superior. Em qualquer curso superior, é o grau. E o que aconteceu com isso lá atrás, desde da fundação da instituição, do Instituto dos Advogados Brasileiros, eles trouxeram isso daí, eles formaram esse aparelhamento dentro dos três poderes, dentro dos estados e municípios, eles foram aparelhando e tomando a advocacia para si. O advogado liberal é a profissão. O advogado, ele não é patenteado, nenhuma profissão tem patente registrada. Tá? Então, não há o que se dizer, por exemplo, você com o teu curso superior, que hoje nós temos, todos nós temos, e tem isso mesmo, né, em todas as áreas aí, ele forma os profissionais, é a profissão. Então, não há que dizer que o advogado só é aquele que está inscrito na OAB. Não, não é. Até porque a OAB está aí sobre, né, suspeita da sua legitimidade jurídica, né, que todos nós não temos conhecimento disso daí. Então, o advogado não é marca e patente da OAB, de hipótese alguma. Ele é o profissional liberal, é o profissional que nasce dentro das cadeiras acadêmicas, é o jurista nato, o conhecedor das leis, e depois ele vai levar, isto sim, para o campo, ele vai levar o teu conhecimento das leis para fazer o quê? Para advogar, para defender, isto seja no júri, seja onde for, onde ele optar em advogar. Ele é o advogado liberal, ele não é marca e patente, ele não é marca registrada da OAB, de hipótese alguma. O diploma dele, reconhecido pelo MEC, formou ele um profissional. Isso está dentro da Lei de Diretriz Básicas Educacional, está dentro da Constituição Federal, lá no artigo 201, que compete à União, à educação. Não é, de hipótese alguma,
de entidade nenhuma de classe. O que eles formaram foram o quê? O verdadeiro monopólio. O verdadeiro monopólio. Por quê? Porque o monopólio, por isso aquela PEC que foi retirada, ela não foi arquivada, ela foi retirada, tá? Para desvincular esse monopólio. Desvincula esse monopólio e acaba essa concorrência que existe hoje. Porque o que acontece? Somente aqueles conselhos, eles são os possuidores e detentores dos profissionais. Com a OAB e o CFC, eles fizeram o quê? Eles colocaram uma corrente nos calcanhares dos profissionais que não deixam eles exercer a sua profissão. Doutora Leonice, mas isso acontece desde o momento que você entra na faculdade, no momento que você pisou na faculdade de Direito, já colocaram a tornozeleira. Isso, principalmente depois do 5º semestre, eles começam a fazer essa doutrinação nas cadeiras acadêmicas, que o profissional ou advogado só é aquele que se submete ao crivo do provimento. E nós aprendemos, dentro da própria cadeira acadêmica, direito administrativo, que provimento é um ato público, é um ato vinculado, é aquela lei 8.112, na qual você, quando você se formar, você tem o direito de optar em prestar um concurso público e ser investido de um cargo público, caso aprovado. Quando você tira aquela vestimenta, que você se aposenta, é exonerado, alguma coisa nesse sentido, você vai advogar. Não é isso que acontece lá com esse 45, que afastou os juízes de estarem vinculados à OAB? Os defensores públicos não foi julgado pelo STJ, que eles não são obrigados a ter inscrição na OAB? Por que eles são? Advogados. Não é o requisito para eles poderem prestar o concurso público, é o diploma emitido por quem? Pela competência pelo MEC, e é o curso de Direito. Porque, caso contrário, se ele tiver um diploma de administração, engenharia, ele não vai prestar concurso público para ser um promotor, procurador, ou o juiz, ou o defensor público. Porque o título que foi dado com o diploma é o requisito essencial para você poder prestar concurso público. Provimento, ato da administração pública, é remunerado, tem o salário. O advogado liberal, ele não tem o salário, ele não tem que prestar esse exame por concurso público, porque não é remunerado. Ele é liberal. Ele é liberal. Embora a FGV diga que é um concurso público, né? A FGV, ela qualifica com concurso público, por quê? Porque ela está de mão dadas, né, doutor Carlos, com a própria OAB. Esse negócio, por exemplo... Olha, agora, recentemente, aí não saiu que a OAB deu selo de qualidade para a FGV. Para a FGV, acho que é o 4º ou 5º ano consecutivo. É claro, eles são uma coisa só, estão entre... Olha, IAB, OAB, FGV... E esse aparelhamento geral que eles formaram aí é o verdadeiro caça-níquel. Então, os advogados, está na hora de tirar as ventas dos olhos e enxergar que quem os reconhece como profissional é o diploma expedido pelo MEC. E não se submeter mais à continuidade desse caça-níquel, porque isso é um crime. É um crime. Basta pegar no edital lá, quando eles colocam que o edital, ele é por provimento. Um provimento interno, é um provimento interno da OAB, ele não pode ter seu efeito exteriorizado de erga omnes. Nós não estamos prestando concurso público, então você não tem que prestar concurso para você exercer a tua profissão liberal. Liberal. É um crime isso. É mais um crime. E se não bastasse, o que ela fez lá com o PL 5284 de 2020? Ela não está pedindo para que seja reconhecido como exercício legal da profissão da advocacia? Quem é a OAB para pedir isto? Quem é a OAB para pedir uma alteração de um Código Penal de 1941? Para incluir lá dentro, elencar dentro do rol de exercício ilegal da profissão, no artigo 282,
que existe quem? É a medicina, o farmacêutico, e a odontologia, o dentista. Saiu dali, estes que estão exercendo esta profissão e não têm o seu diploma, a sua formação, ele está numa pena agravada, ele está exercendo realmente uma profissão ilegal, ele não tem a formação. Se ele tiver a formação, estiver, de alguma forma, com seu registro suspenso e não poder exercer, ele vai para a contravenção penal. É uma pena mais leve, aplicada, que não é passível de prisão. E nós temos como formadores de opinião, juristas, que nós aprendemos isso na cadeira acadêmica, começar a colocar na prática e separar o joio do trigo. O que é exercício ilegal da profissão e o que a OAB deu essa pérola a partir do momento que o deputado entrou com o PL 5284 em 2020, que passou agora lá pela comissão de aprovação, mas tem que ser sancionado, tem todo um ritual aí de ser alterado o Código Penal, e eu tenho certeza que o presidente não vai sancionar isso, porque é mais um crime da própria OAB, que ela está tentando cometer. Por quê? A reserva de mercado. É a reserva, pura reserva de mercado. É um monopólio. Doutora Leonice, a ANB, com relação a esse PL 5284, já se manifestou, inclusive com expediente oficial, formalizando para que esse PL não seja sancionado, caso passe nas duas casas legislativas. E isso por quê? Me parece muito estranho que eles estejam querendo fazer isso em final de mandato desses deputados e senadores que estão saindo, porque sabem que essa gente não se elege mais, doutor Robson Ramos. O que nós temos que observar é o rito processual, porque eles sempre burlam o rito processual. Esse é o problema, da Câmara exige que, para tratar de qualquer tipo de direito individual, né, aqueles que estão previstos no artigo 5º, você tenha que ter uma aprovação pelo plenário da casa e não por comissões. E eles burlam essa regra o tempo todo. Então, tal qual fizeram com a Lei 8.906. Então, esse tipo de lei que trata de profissão e de direitos individuais não pode ser feito por comissões. Então, esse é um ponto que nós temos que ver o que eles estão fazendo lá. De que forma eles... Porque se trata de direitos e garantias fundamentais, existe a sua maioria absoluta, não pode, existe um regimento. Só que, infelizmente, que nós estamos presenciando aí, que eles não cumprem o regimento interno, eles rasgam a Constituição a bel prazer, e é isso que a nova advocacia, os novos advogados que nós somos, nós temos que nos unir e lutar contra isso. Nós não podemos mais admitir que isso continue, porque lá dentro eles resolvem da forma que eles acham que devem resolver, não cumpre regimento interno em nenhuma das casas, está assim, uma aberração jurídica que nós estamos presenciando e vivenciando. Eles sempre fizeram isso, doutora Leonice? Mas, olha, doutor, eles sempre fizeram isso. Eu entendo que, principalmente depois que nós tomamos conhecimento, né, do PL 2938, da OAB, e imaginamos quantos mais não passaram lá dentro, só que tudo isso nós pudemos ter esse conhecimento com o quê? Com a informação, com a internet, com a tecnologia. Porque antes, como a coisa era tudo no físico, você não tinha esse rol de conhecimento e essa flexibilidade de tomar conhecimento. Agora tem. Agora é preciso falar os deputados, olha, o que vocês estão fazendo é ilegal, vocês não podem, eles não estão obedecendo o regimento interno nem a Constituição. Para fazer qualquer alteração em leis que envolvam direitos, né, fundamentais, caso seja permitido, né, porque, veja só, no Tratado de Direitos Humanos está escrito que esses direitos garantidos pela Constituição não podem ser restringidos. Então,
pode ser inconstitucional. Essa medida que eles estão pleiteando é inconstitucional. É só olhar. Mas quem é que vai declarar essa inconstitucionalidade, doutor? Os próprios parlamentares. A maioria dos parlamentares lá, eu tenho certeza disso. Eles não sabem absolutamente nada sobre direito, sobre o que é constitucional e o que não é. Eles perguntam para o assessor. E quem é o assessor? É um advogado que foi doutrinado com aquela ideia que nós somos totalmente contra. Nós precisamos mostrar para o legislador uma visão diferente daquela que é passada para ele. Muita coisa inconstitucional, ele acha que é constitucional porque o assessor dele disse que é. Então, é isso. E os assessores todos estão inscritos lá, né, doutor? Exatamente. Exatamente, eles estão inscritos. Então, o que acontece, né? Eles levam a informação para os deputados, o deputado ele não tem conhecimento da matéria, e eles vão por aquilo que o seu advogado, o seu assessor está passando. Só que, infelizmente, doutor Robson, isso nós sabemos, que temos dentro da Câmara de Deputados Federais, dentro do Senado, e dentro do Senado nós temos muitos ali dentro que são advogados, né? Eu não sei se vocês se lembram, em 2019, quando o Senado, eles pretendiam, só que eles teriam que ter feito isso antes, né, do exercício, logo no início do mandato do presidente, eles queriam formar uma turma lá dentro de 199 advogados, olha só, dentro do próprio Senado, queriam formar como se fosse um partido de advogados dentro do Senado. Isso foi lá em 2019, só que não passou, porque eles teriam que ter feito isso no início do exercício. Quando eles pretenderam fazer isso, já era no segundo semestre. Não conseguiram. Então, eu nunca me esqueço. Doutor Robson, você estava na manifestação lá na Paulista, quando foram conversar com o Marcelo Frazão, o que foi que o Marcelo Frazão disse? Os advogados são culpados por isso tudo. E, realmente, eu dou mesmo razão para o Marcelo Frazão quando ele disse isso. Os advogados são os verdadeiros culpados. Por quê? Porque nós temos conhecimento de tudo. E muitos deles que estão inscritos lá, eles defendem aquela bandeira. Agora, nós somos a maioria que não estamos inscritos, está na hora de nós nos unirmos e fazer valer. Se juntar, sim, a esse governo, ao presidente que está aí lutando pela nossa pátria, pelo nosso país, e restabelecer a ordem, a justiça, o direito nesse país. Por quê? Lá dentro, nós sabemos o que corre dentro da Câmara de Deputados, dentro do Senado, do próprio STF. Aqueles 9 que estão lá, não vou contar os outros 2, porque eles acabaram de entrar, foram indicados agora. Mas aqueles 9 já mostraram para que estão lá. Para que eles estão lá? Por mais que a gente tente, doutor Robson, mostrar a inconstitucionalidade, o que ocorre dentro dos bastidores lá dentro é terrível. Eu ouvi essa semana a Bia Kicis, que ela deu uma entrevista, que ela falou assim, que dentro da Câmara de Deputados, a direita vota e a esquerda grita. Por que a esquerda grita? Que ela quer tumultuar e ela não quer deixar avançar as pautas. Muitos PLs estão lá para ser pautados, só que a esquerda bloqueia, a esquerda cria dificuldades para a coisa não avançar. E nós sabemos o que é que nós estamos vivendo nesse país. Então, eu só posso dizer uma coisa, somos todos advogados, temos o nosso diploma reconhecido, não é nada diferente daqueles diplomas que foram reconhecidos antes de 1994. Naquela época, doutor Carlos, existiam o quê? Os núcleos jurídicos dentro das faculdades que eram assistidos pelos membros que eram da OAB, e nós tínhamos lá naquela época, que era facultativo você fazer o estágio no núcleo jurídico ou em escritórios de advocacia inscritos na OAB. Eu tenho vários amigos, hoje já estão com mais idade, é claro, né, que se inscreveram lá em 1980, em 79, em 81, e eles não fizeram estágio no núcleo da faculdade, eles fizeram estágio dentro dos escritórios de advocacia inscritos
lá na OAB, claro, né, que depois nós tomamos conhecimento, a partir de 1991, da revogação do decreto. Mas, naquela época, ela era vinculada ao poder público, eles fizeram um estágio dentro do escritório de advocacia, eles não prestaram esse caça-níquel, apresentaram a sua carteira de estágio probatório, né, que tinha a carteira de brochura com os estágios, fizeram, sim, a carga horária extracurriculares, que era de 300 horas, que nós também fizemos, depositaram o seu TCC e saíram com a tua carteira definitiva, inscrito como advogado. Ou seja, advogado é a profissão. Semana passada, nós tivemos aí a honra de estarmos com o doutor Fernando Lima. O diploma dele é de 1967. Já saiu como bacharel em Direito, que é o grau, e continua saindo com o grau. Só que abaixo, está escrito lá, que aquele possuidor daquele diploma, ele estava habilitado a exercer o quê? A profissão. O que é a profissão? Advogado. Sempre foi. Sempre foi. Doutor Robson, eu gostaria de lançar um outro questionamento. Advogado e advocacia se confundem? Eu entendo que não. É a mesma atividade. A advocacia é a profissão do advogado. Não é o exercício da profissão? Mas ele tem... veja só, as pessoas estão confundindo, certo? Que o papel da OAB seria exercer uma fiscalização sobre a profissão, né? Então, o que a OAB tem que fazer é ir no fórum e pegar as petições dos advogados e ver se ele está trabalhando direito. Tem que ir no escritório do advogado, ver se ele exerce a profissão da forma correta, que é o que os outros supostamente deveriam fazer, porque nem eu tenho vínculo lá tinha no CRQ, né? Nunca vi a cara deles, eu só tinha que pagar a anualidade ali, só isso. Mas eles apareciam de vez em quando para multar uma empresa. Nunca foram no meu laboratório ver se eu fazia o meu trabalho do jeito certo. Mas exercer a profissão não é olhar a pessoa trabalhando, exercendo a atividade, ver se ela está fazendo dentro das técnicas corretas. Isso nunca aconteceu, nem comigo, nem com ninguém que eu conheça. Ele aparece lá se tiver um acidente. Aí ele aparece, mas para multar alguém, para ganhar um dinheiro, para causar algum alarde. Mas no dia a dia, eles não fiscalizam nada. Nunca vi a OAB fiscalizar a profissão de ninguém. Nunca vi ela entrando no escritório de ninguém, no fórum, e nada. Então, eles não fazem essa atividade, nunca fizeram, né? Agora, a profissão, né, embora eles tenham criado essa restrição, né, essa restrição do exercício, então, exercício é uma coisa, a profissão é outra. A profissão quem dá é a faculdade. A pessoa conclui o curso, ela tem aquela profissão. A única profissão do bacharel em Direito é advogado. Às vezes as pessoas até... num caso aí de uma moça, colega nossa até, as pessoas acham que licenciatura é graduação, mas ela é uma graduação que também tem uma profissão. Só é professor, né, quem fez licenciatura, não é isso? Quem tem licenciatura tem uma profissão, a de professor. Em tese, né, é que o professor não tem conselho profissional. Em tese, para dar aula, você teria que ter licenciatura. Então, todos os advogados que estão dando aula nas faculdades, sem ter o curso de licenciatura, estão exercendo uma atividade ilegalmente, porque eles não têm licenciatura para ser professor de nada. Ele foi formado para fazer outra atividade. O curso de bacharel em Direito é para exercer a advocacia, e não para lecionar, para dar aulas. Então, veja só, esse pessoal fica criticando quem exerce a profissão de advogado sem estar inscrito, mas ele também exerce a profissão de professor sem ter o curso de professor. Nenhum deles é graduado em licenciatura,
para ter qualificação para dar aulas, não é mesmo? Então, veja só. Doutor Robson, doutora Leonice, doutora Léo, só um pouquinho, doutor Robson. Eu gostaria de entrar agora num ponto bastante polêmico aqui, de um episódio que aconteceu em Pernambuco, a terra do nosso querido doutor Antônio de Pádua, da nossa presidente também, da doutora Kátia e da doutora Josefa, que é a nossa primeira suplente. Acharam em Pernambuco uma afiliada da ANB que usa o seu nome nas redes sociais e embaixo do seu nome colocou advogado, né? E a OAB Seccional de Pernambuco, entendendo que aquilo ali era exercício ilegal de profissão, ela estava exercendo a profissão de advocacia em dizer que ela era advogada, imagina, coitadinha, né? E resolveram intimá-la, constrangê-la, para que ela assinasse um termo de comportamento, termo de conduta, né? Ora, nós estamos chegando ao fim da linha daquilo que nós chamamos do mais absurdo que existe na face da Terra. Vincular a terminologia, a palavra advogado, ao exercício legal de profissão é a insanidade absoluta da doença psíquica daqueles que se arvoraram em torno de si, de preservar o termo advogado, inclusive vão ter que tirar o termo advogado da Bíblia, né? De querer constranger uma pessoa a assinar um termo de ajuste de conduta para que essa pessoa não usasse mais o termo advogado. Ora, isso aí é a raia da doença psicótica que nós estamos assistindo neste nosso ambiente. E outra coisa que eu gostaria de dizer, não basta ser advogado, tem que parecer advogada. Não basta ser a mulher de César, tem que parecer a mulher de César. Nunca baixem a cabeça contra as ilicitudes, gente, pelo amor de Deus. Sejam advogados, vocês têm diploma, vocês têm a Lei 12.605, vocês têm o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Vocês não, todos nós temos. E ser submetido a um constrangimento bárbaro desses é inaceitável, doutor Robson. Exatamente. Depois pode passar. Depois a doutora Leonice, eu gostaria de ouvir a doutora Leonice também. É um constrangimento e a postura desse pessoal é a de autoridade. Eles são autoridades. Eles falam como se eles fossem presidente, governador, fiscal. Veja, eles estão contradizendo o princípio, né, que deu origem à OAB. O argumento que eles usavam para criar a OAB. A OAB era uma autarquia. Qual a ideia da autarquia? Era descentralizar o poder, né? Então, tirar do Estado uma atividade e colocar essa atividade nas mãos do particular, do privado, para descentralizar o poder. Quando você tira do Estado, você tirou junto à autoridade. Quem tem autoridade é o Estado. As pessoas privadas não têm autoridade. Eu não tenho autoridade para chegar aqui e falar para o meu vizinho, aplicar uma multa no meu vizinho, porque ele pôs o carro ali na frente da minha... mesmo que seja na frente da minha garagem. Eu não tenho essa autoridade. Eu não posso pedir para ele tirar o carro, não posso... Tem um monte de coisas que a polícia pode, porque ela é autoridade, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa, né, da vida privada. Quando você tirou essa atividade que era fiscalizada pelo Estado e entregou nas mãos da entidade privada, acabou essa ideia de autoridade. Mas eles querem, né, ou eles são muito burros, ou são muito espertos, né? Eles querem nos convencer que, ao se tirar do Estado, também veio junto a autoridade estatal. E eles não têm autoridade estatal. Eles querem criar uma ideia de que eles são um poder paralelo, um estatal paralelo. Mas isso é o que eu digo, é argumento, né? Eles só têm que
eles convencem pelo argumento, não pela lei. Pela lei, eles são entidade privada e não têm poder estatal. Então, essa colega deveria até entrar com uma ação contra, né, a OAB, porque eles estão praticando um constrangimento contra uma pessoa. É uma entidade privada constrangendo a outra. Imagina eu começar a mandar carta para o meu vizinho, incomodando o meu vizinho, né? Eu posso ser processado por isso, né? Que é o que está acontecendo com esse tipo de cartinha que a OAB manda. Primeiro porque, se fosse uma autarquia, já não teria autoridade de Estado, porque eles são fora do Estado. Agora, nem autarquia eles são mais, então eles não têm poder de polícia para fazer esse tipo de coisa. Acabou. Então, é uma hora para a gente começar, né? Em vez de baixar a cabeça, colocar todos esses argumentos no papel e começar a mover ação contra eles, né? Eles não têm mais esse poder que tinha, entre aspas, né? Quando era autarquia, porque, como eu disse, deixou de ser Estado, não tem poder estatal, né? E agora que nem autarquia eles são, agora é que acabou mesmo. Então, eles têm que começar a sofrer uma pressão, a gente é que tem que começar a causar um constrangimento. A nossa colega fez uma contestação excelente, brilhante, né? Esfregou na cara dele um monte de verdade, que é isso que nós temos que começar a fazer, né? Mostrar para a OAB e para os juízes também, né? Tem muito juiz que também não tem noção do que está fazendo, porque a vida real é muito diferente disso que eles estão achando que a vida é. Né? Parabéns para ela. A senhora não... Doutora Léo. Sim. Olha, doutor Robson, eu vou te falar uma coisa. Na teoria é muito fácil, é prático, só que, infelizmente, que nós estamos vivenciando com esses juízes, com a magistratura envolvida em todo esse processo. Nós sabemos a questão até mesmo do próprio Ministério Público, entendeu? Agora, que nós temos que realmente começar a mostrar a verdadeira face, isso é inquestionável. E isso tem que partir realmente de nós. A nossa colega fez realmente uma excelente contestação, eu pude ler, inclusive passei algumas dicas, né, que eu costumo dizer, aqueles que foram processados por exercício ilegal da profissão, aproveite a pérola do PL 5284 e mova a ação de indenização agora contra esta entidade. Por quê? Processaram, sejam na contravenção penal ou não, mas foram processados por exercício ilegal da profissão, aonde nunca existiu um tipo do crime. Ela entregou uma pérola maravilhosa na mão de todos. Então, quando alguém disser, você está no exercício ilegal da profissão? Não, eu tenho meu diploma igual o teu, não estou, não. Porque se eu estivesse, elas não teriam entrado com esse PL 5284. Parabenizo a doutora, muito bem, e mais um detalhe, a doutora não tem vínculo nenhum com essa sigla para ela chegar e fazer com que ela assine um termo, que ela não pode usar a palavra advogado. A palavra advogado não é marca e patente da OAB, não. É um absurdo, é uma tirania. Ela não teria nem que mandar nenhum termo para ela assinar. Ela não tem vínculo nenhum com essa entidade. Não tem vínculo nenhum. Não temos vínculo. Então, aí é que está, nós temos que usar a mesma estratégia que eles utilizam, do constrangimento. Nós temos que começar a constranger essas pessoas para que elas mudem, elas tenham um ajuste de conduta, né? Elas é que mudem o comportamento. Porque nós estamos... Doutor Robson, me permite só um minutinho aqui com relação a esse comentário que eu queria fazer no tocante à doutora Luciana Louveira. Ela diz que advogados são culpados, sim, concordo, mas o MEC está ocupando um papel ridículo, abaixando a cabeça para essa organização criminosa, ao invés de colocá-los no devido lugar. Em realidade, doutora Luciana, a ANB já levou essa matéria com relação ao MEC, sobre a emissão dos diplomas, a Lei 12.605, artigo 1º, artigo 2º, primeira emissão, segunda remissão,
para que o MEC tomasse a iniciativa de respeitar aquilo que a lei estabelece. O MEC disse, não, nós temos que respeitar a Lei 8.906. O MEC passou a ser órgão julgador. Vocês pararam para pensar nisso? O MEC, agora, ele só faz aquilo que ele entende que ele, como órgão julgador, e não como órgão executor da lei que saiu do parlamento. E é tão grave isso que é crime previsto na Lei 10.79 de 1950, diz respeitar a lei federal, é passivo de processo penal. Então, nós estamos dando uma certa elasticidade no tempo, que não vai ser por muito tempo, não, para que o próprio presidente disponibilize os expedientes encaminhados pela ANB do conteúdo das respostas do MEC que ele falou, o que ele explicou para o presidente da República como justificativa, como razão para não cumprir a Lei 12.605. Então, a partir desse expediente e a partir dessa situação, nós vamos entrar com uma ação penal, sim, contra o ministro de Estado da Educação e principalmente contra o Ministério da Justiça pela omissão de tudo aquilo que está acontecendo. De um lado, com relação à inexistência da personalidade jurídica, de outro lado, com o descumprimento da Lei 12.605, e os deputados e senadores que foram notificados pela ANB da fraude que aconteceu com a Lei 8.906. Nós, inclusive, caminhamos para a Polícia Federal para que instaurasse um processo investigatório sobre as fraudes da assinatura de Itamar Franco. Esse processo de representação, de investigação, a Polícia Federal entendeu melhor mandar para o Ministério Público e para lá foi, para a Procuradoria-Geral do Estado, e de lá não sai. Então, a ANB tem um verdadeiro arsenal de ações patrocinadas para que essa situação realmente alcance uma resposta convincente do que está acontecendo em nosso país com relação ao direito, que foi sequestrado. Os operadores do direito foram jogados na lata de lixo, no ralo da ignorância dessas pessoas. Isso não pode continuar acontecendo em nosso país, né? Então, diante de tudo isso, doutor Robson, desculpa interrompê-lo, doutor Léo também, mas eu tenho que fazer essa referência que a ANB tem várias representações e várias notificações encaminhadas, Ministério da Justiça, Polícia Federal, inclusive a ABIN, todos os deputados, todos os senadores, presidente da República, Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República, todos suas corporações regionais, e parece que o silêncio é sepulcral. Inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade questionando os vícios materiais e formais insanáveis da Lei 8.906, o processo ADI não foi acolhida, porque disse, segundo o ministro Gilmar Mendes, que a ANB não guardaria pertinência temática e não teria capacidade postulatória para tratar de assuntos relacionados ao Estatuto da Advocacia. Então, quer dizer, estamos... doutora Luciana, é só para esclarecer que o MEC tem culpa, sim, mas a culpa maior é permitir que ela continue, essa lei, apenas sendo uma decoração, né, no ambiente administrativo do órgão executor, tal qual o diploma é um ambiente de decoração para o operador do direito. Inclusive, o MEC peca por permitir a aplicação deste exame. Por omissão, né? Porque só o MEC pode examinar estudantes. Porém, nem o MEC pode exigir exame de pessoa já graduada. Quem já está graduado não é obrigado a prestar exame. Ele já está graduado. Exame é para estudante. E não existe, no ordenamento jurídico, uma única lei que diga que a OAB pode exigir um exame. No que se refere à educação, as leis antigas, que já foram até revogadas, diziam que ela podia opinar. Opinar é dar palpite, dar pitaco, sobre a criação de novos cursos. Veja só o que a lei fala. Essa parte, nós temos que deixar sempre bem ressaltado. Opinar sobre a criação de curso. Opinar sobre a renovação de curso.
Em nenhuma desses trechos jurídicos está a permissão para fazer exame em estudante. Não existe isso, né? Então, eles manobram, interpretam as coisas e convencem as pessoas. Então, o grande problema do nosso país é que muitas vezes... Convence quem não pensa, né, doutora? Isso. Esse pessoal, o Congresso, esse é o nosso problema, né? Agora, nós também, às vezes, nos deixamos convencer por um argumento falso. Então, é por isso que eu digo, o advogado, ele não tem que estar restrito a tecnicismo, ele tem que começar a enxergar, né, o argumento falso, né, que é usado contra ele. Então, isso que é importante a gente começar a fazer. Pois não, doutora? Eu acho assim, interessante, né, doutor Robson, porque eles são totalmente contraditórios. O MEC, quando ele fala na 8.906, é uma lei que está em vigência, até concordo. Não discordo em termos com o MEC, porque a lei está em vigência. Enquanto essa lei estiver em vigência, realmente fica complicado. Quem é que tem que tirar a vigência dessa lei? Não é o MEC, não é o Executivo. Essa lei está lá no Legislativo. Agora, existe um crime federal, está sendo tratado também no ambiente do crime federal. Então, nós temos que separar as coisas. O MEC, ele está cometendo um crime no cumprimento da lei, eu costumo dizer isso, não é a lei 12.605 quem diz quem é, quem não é o advogado. A lei foi sancionada, ela tem que ser cumprida. Está lá, foi sancionada, porque se fosse assim, então só seria da advogados aqueles a partir de 2012? Não. Advogados é desde o primeiro diploma expedido pelo MEC. O do doutor Fernando Lima é de 67, está lá claro. O grau que ele é e a profissão de advogado, tá? Ela foi sancionada, ela tem que ser cumprida, mas não é a lei 12.605 que está impedindo de exercer a profissão. O que está impedindo de exercer a profissão é aquele artigo 8º que está na 8.906, que é aquele maldito provimento. É aquele provimento que impede todos de exercer a profissão, que quando eles criaram esse crime federal, que eles criaram esse jabuti, eles colocaram lá dentro que o exame seria aplicado por provimento. Por provimento. Lá em 94, ela já havia sido expressamente revogado no todo o seu decreto principal. Isso daí foi um natimorto, ressuscitando um morto, que é o 415, que é um acessório do principal. É um crime que cometeram aí. Por isso que eu falo, tira as ventas dos olhos. Mesmo que o diploma estiver expedido ou remitido como advogado, mesmo assim, continua no impedimento enquanto ficar esse crime federal desse artigo 8º. Esse artigo 8º é que impede de exercer livremente a profissão, porque eles colocaram esse jabuti lá dentro. Esse jabuti tem que sair dentro dessa 8.906, essa porcaria tem que ser, desculpa a expressão aí, o linguajar, mas esse lixo tem que ser declarado nulo de pleno direito, porque ele é vício de crime federal. Não foi votado nas casas legislativas, falsificação de assinatura de um presidente, a extinção por um decreto presidencial. Esse lamaçal tem que ser retirado da vida dos profissionais, dos advogados e advogadas. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que limpar. É uma questão de honra. É uma questão de honra. Somos todos advogados e advogadas. Então, nós não temos que ficar presos só em Lei 12.605, que é crime, sim. Ela foi sancionada, ela tem que ser cumprida. Mas não é a escrita no diploma. Não é escrita. Mas, doutora, se ela tem que ser cumprida, então o termo de advogado que está no artigo 3º tem que ser cumprido, que não pode ser aquele que tem diploma? O advogado é aquele que é diplomado. Pois é, mas o artigo 3º da lei 8.906 diz que advogado é aquele que está inscrito. Então, tem um contraditório aí. É isso que eu estou falando para o senhor, doutor Carlos. Essa porcaria desse lixo, desse estatuto aí, origem de crime federal,
Não é ele quem diz que é o advogado. Não é essa entidade quem diz que é o advogado. Porque se fosse assim, doutor Carlos, pega todos aqueles antes de 1994, eles não prestaram esse caça-níquel. Não, mas não é isso, mas não é isso que estão me... advogados? Mas é isso que não é isso que eu estou me referindo. Se essa lei está em vigência, de fato ela está em vigência, ela não foi declarada ainda inconstitucional, mas quando há conflito e quando o próprio Poder Judiciário se omite de dizer o direito e julgar a matéria, cabe a nós, operadores do direito, fazer justiça como operadores do direito, porque hoje somos advogados, amanhã juízes. Exatamente, por isso que eu estou falando, cabe a nós. Nós temos que lutar e restabelecer o nosso direito, porque isso daí é um crime. Essa 8.906, ela é um crime que foi cometido. Por isso que eu volto a dizer, quantos mais crimes não foram cometidos dentro daquela casa? Esse nós tomamos conhecimento, mas se nós formos a fundo, nós vamos descobrir muita coisa ali dentro, de crime, origem de crime. Então, mas... Pode falar, doutor, pode falar. Qual parte do estatuto está escrito que a OAB pode exigir um exame escrito dos candidatos? Essa parte não tem escrita ali. O que eles fazem é uma interpretação, né, e complementam com... Não é provimento isso aí, né? A senhora está cansada aí de falar. Isso é uma portaria que não é lei. Então, ela não pode... a portaria, ela só vale para os funcionários internos da repartição. Ela não vale erga omnes. Então, veja só, tem muitas ilegalidades. Então, qual é o problema nosso mesmo? O nosso verdadeiro problema está no judiciário, que interpreta tudo da forma equivocada, né? Esse que é o problema. Nós temos que começar agora em cima do Poder Judiciário também um trabalho, de repente, começarmos a marcar, assim como a gente visita políticos, né, deputados, senador, começar a fazer algum tipo de ação convidando juízes para a gente dar palestra para eles. Porque... Doutor Robson, infelizmente, eu entendo da seguinte forma. Olha, eu entendo o seguinte, a partir do momento que o senhor presta um concurso da magistratura, você é um juiz, você tem por obrigação a julgar com imparcialidade e não se ater a crime. A partir do momento, lá não é uma portaria, está muito bem claro lá dentro que o exame será aplicado por provimento. E se você for buscar lá o primeiro provimento, se não me falha a memória agora, acho que é 136, né? Que depois veio, acho que foi o 205, provimento da OAB. A OAB, ela não mantém vínculo público, está claro no artigo 44. Agora, pasme, porque é que a magistratura, quando você entra com um pedido, com uma ação, com mandato de segurança, eles são juízes, eles estão ali para julgar e se pautar com imparcialidade. Agora, toda vez que você entra com uma ação, que você vai buscar o teu direito, o juiz se pauta em pedir informação para a OAB, para ela se manifestar, aí ele manda para a União, aí quando retorna, ele retorna com o fundamento, indeferindo o seu pedido com fundamentos na 8.906. Agora, você chega para o juiz, você vai levar para o juiz a situação da extinção por um decreto, da falsidade de assinatura, de provimento, que é lei que investe de cargo público, e o juiz te nega o seu direito. Aí eu te pergunto, o que é isso? Estaria a magistratura aparelhada com a OAB, com a FGV, com o STF? Porque até onde nós sabemos, o STF já deu ordens para que juízes, seja ele de primeiro grau, não apreciem nada que envolva a FGV e a OAB. Por quê? Porque não é para apreciar um direito que tem provas materiais de tudo isso.
Por que que o juiz, salvo raras exceções, que dão os pareceres favoráveis? E quando chega no segundo, que muitas vezes acontece dela suprimir a primeira instância e entrar com agravo, o segundo grau, eles vão lá e por liminar, eles caçam liminar, caçam o direito de primeiro grau e os juízes ainda são punidos. Aonde está a corregedoria, a magistratura, da magistratura, que também não está apreciando tudo isso, porque já foi levado ao conhecimento da corregedoria do segundo grau do que eles cometeram na ação lá atrás, quando a ANB entrou com um mandato de segurança a pedido do doutor Paulo, com aqueles examinandos de segundo grau. O que foi que aconteceu? A OAB ela suprimiu a primeira instância, que ainda não tinha dado por encerrado a primeira instância, por sentença, ela suprimiu a instância, subiu um agravo para o segundo grau. Na época, foi em 2019, acho que foi isso, se não me falha a memória agora. 2020. 2020, março de 2020, né? A desembargadora Daniela Maranhão, indicada pelo 5º Constitucional desta entidade, que nem deveria estar indicando nada, porque o decreto dela revogou ela lá em 91, ela não mais faz parte, não deveria mais fazer parte dentro da Constituição Federal, indicando o 5º Constitucional, muitos deles indicados por esta OAB. Quem é a OAB para indicar 5º Constitucional? A desembargadora cassou a liminar e cancelou as inscrições daqueles que haviam conseguido, pela liminar, fazer as suas inscrições. E aí, eu pergunto, doutor Robson, a magistratura estaria também envolvida nesse sistema todo? Veja, que, na verdade, nesse aspecto aí, doutora, com essa sua colocação, a desembargadora Daniela Maranhão, ela aceitou um agravo de instrumento da Ordem dos Advogados do Brasil, embora ainda pendesse de apreciação os embargos de declaração de primeiro grau. Pelo princípio da unicidade recursal, não pode um agravo ser admitido pendente os embargos de declaração de primeiro grau. Então, aquilo ali foi estranho, e ela simplesmente cassou a decisão, a liminar, né? Cassou. E o juiz depois voltou atrás. Então, o juiz voltou atrás. Por que o juiz voltou atrás? Porque já veio ordens de lá para o juiz, tipo assim, voltar atrás da sua decisão e ficar piano. Isso tudo nós estamos presenciando, doutor Robson. Então, aonde você vai buscar o seu direito com a magistratura e aonde você sabe que a resposta vai ser dada, por quê? Porque, infelizmente, salvo raras exceções, que nem foi o caso desse juiz, tá? Desse juiz, e ele mesmo, de certa forma, tomou uma punição, porque ele voltou atrás da decisão dele. Por que ele voltou atrás da decisão dele? Porque, infelizmente, a magistratura, ela está envolvida dentro desse sistema, desse lamaçal. Então, está na hora, sim, de nós nos unirmos e mudar a história desse país dentro da advocacia, porque, infelizmente, está uma vergonha, mas é de modo geral. Eu vou falar que está de modo geral, não é só dentro da advocacia privada, dentro da advocacia pública, está uma vergonha, uma insegurança totalmente jurídica nesse país, abalada, destruturada, e nós temos que nos unir. Nós somos, para isso nós nos formamos, para isso nós nos tornamos advogados e advogadas. Nós temos que lutar pela justiça do nosso país. Exatamente. Nós queremos aqui fazer um grande esforço para unir o mundo jurídico, advogados inscritos na OAB, não inscritos na OAB, todos aqueles que têm diploma do grau de bacharel em Direito, são advogados por profissão, para que realmente a gente possa restabelecer o primado da lei e da ordem no nosso Brasil. Infelizmente, nós não podemos generalizar que os juízes fazem isso ou julgam de modo equivocado. Nós temos grandes e notáveis exemplos, né? Como disse a doutora Luciana,
que a ANB vai conseguir. A gente está lutando, nós não estamos enfrentando apenas uma prova, estamos enfrentando um sistema, e um sistema que está enraizado desde a época da carta de Fidel Castro no Foro de São Paulo. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. E nós sabemos, se nós não abrirmos os olhos, nós sabemos no que e onde isso vai desaguar. Então, e mais um detalhe, com relação à prova e com relação ao Estatuto da Advocacia, o desembargador Vladimir de Souza Carvalho, naquele livro Ilegalidade e Inconstitucionalidade, entende, naquela obra, de que o dispositivo do inciso 4º do artigo 8º foi revogado tacitamente pela Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, quando estabelece lá no artigo 43 e 48 ao portador de diploma que estaria apto ao exercício profissional da profissão, qualificado, vamos assim dizer, aquilo que é exigido no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabeleceu. Pois bem, quem estabelece a formação profissional no país é a Lei de Diretrizes e Base, e não a Lei 8.906, como querem alguns entenderem. Inclusive, há aí um ativismo judicial praticado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, que inclusive diz que essa lei específica seria a Lei 8.906. Agora, poderia alguém dizer, não, mas a Lei 8.906 é uma lei específica e a Lei 9394 é genérica. Também concordamos com isso, mas existe um aspecto fundamental nesse ponto. O núcleo da questão é o diploma, e aí nós tem que ser remetido para a Lei 9394 de 96, porque um órgão de conselho de classe especificamente criado para a fiscalização do exercício da profissão não pode impor uma reserva de atividade profissional, e gostaria que os nobres doutores me julgassem, fizessem contraponto, se eu estiver equivocado, mas não cabe a ela tomar para si a situação de dizer quem pode e quem não pode advogar. Então, eu tenho certeza, doutora Luciana, que nós estamos lutando para isso, né? Nós queremos realmente trazer esse arcabouço de ações que já foram praticadas e complementar outros para que esse monstro seja destruído. Porque não existe mais razão nesse mundo moderno em que tu tem que entrar numa sala de prova, que não pode fazer consulta, né? Consulta a qualquer tipo de literatura ou internet, para poder fazer uma prova de tantas matérias em 5 horas, reduzir esse 5 anos em 5 horas é absolutamente desumano. E o Dr. Robson Ramos pode dizer o que acontece nos Estados Unidos com o Bar Examination, né? Que são 120 questões que podem ser respondidas em 2 dias, e pode consultar literatura, pode levar até um travesseirinho se quiser tirar uma soneca, né? Pode consultar um colega, pode consultar a internet, né? Quer dizer, isso é uma prova e a pessoa só recebe o diploma depois que passar pelo bar. É isso, doutor Robson? Exatamente. Veja só, e a incoerência dessa proibição de consulta durante a prova está no fato de que, assim que o sujeito pega a carteirinha, a primeira coisa que ele vai fazer é consultar, né? Eu já recebi vários pedidos de colegas já advogados sobre, olha, você conhece a ação que faz isso? Então, eles consultam uns aos outros, pegam modelos, tem livros só de modelo de petição, né? Então, veja só, é uma exigência que é incoerente em si mesma, né? Porque o trabalho do advogado é exatamente consultar, fazer pesquisa, né? Ninguém tem a obrigação de ter o cérebro, toda a legislação do país armazenada no cérebro. Isso é uma coisa bizarra, né? Diante da tecnologia que nós temos hoje, né? Isso é absurdo. A gente tem que guardar o nosso espaço para ter nosso cérebro, para ter ideias, não para armazenar informação que você vai no computador e pega, né? Então, olha só, é por isso que lá nos Estados Unidos é com consulta. É natural que seja assim, porque a atividade profissional é feita desta forma. Uhum. Essa atividade sem consultar nada, né? Então, é uma incoerência em si mesmo, essa coisa bizarra. Agora,
como é que a gente consegue vencer essas barreiras? Uma outra estratégia que a gente poderia começar a pensar a respeito é ir em universidades fazer palestras, né? Nós temos que começar a organizar palestras, porque onde é que nós vamos encontrar o advogado? Se a gente, advogado não, o juiz, o promotor, né? E o estudante. Normalmente, nas faculdades, a gente vai encontrar advogado, aliás, promotores e juízes. Ali eles estão mais acessíveis ao diálogo. Então, se a gente conseguir fazer uma palestra numa faculdade, né, e expor todos esses nossos pontos de vista, a gente vai conseguir conscientizar um número maior de pessoas, não só estudantes, mas principalmente de promotores e juízes, inclusive os futuros promotores e futuros juízes, porque a opinião do juiz e do promotor hoje é formada por esse pessoal que impõe essa ideia arcaica, né, na cabeça do aluno. E muitos desses estudantes, quando se formam, logo em seguida fazem o concurso, está cheio de juiz aí que é novinho, ele não tem nem experiência de vida, muitos nunca tiveram outro emprego na vida, outro trabalho. Eles não têm uma experiência de vida, eles não têm uma vivência para saber contestar aquela informação que eles recebem. Quando ele entra na faculdade, a maioria é jovem, eles não têm um outro curso, né, que dê capacidade para ele pensar por conta própria e sustentar mesmo que ele esteja contra aquilo, ele tem argumentos, né? Ele não tem argumentos para contestar. Por isso ele é convencido e cria-se essa perpetuação desse sistema. Para a gente quebrar esse sistema, a gente tem que começar a atuar junto com o estudante. E quando a gente fizer palestras, se for possível, né? Que pode ser que de repente comecem a barrar a gente ali também. Mas, se for possível, a gente conseguindo fazer palestra para estudante, quem vai estar ali ouvindo é o juiz. Muitos juízes, provavelmente, né, têm esse pensamento porque foram doutrinados a pensar e enxergar o mundo desse modo. Se nós conseguirmos criar uma situação onde o juiz ouça, né, fora do fórum, ali num ambiente científico, né, onde se vai discutir ideias, né, e não a lei, vamos discutir ideias, fazer um debate mais aberto, aí é bem provável que a gente consiga conscientizar um maior número de pessoas da área jurídica, né, advogados, promotores, juízes, e os futuros advogados, promotores e juízes. E aí a gente consegue mudar esse pensamento. É provável que muitos não saibam dessa situação. Eu concordo. Diga, doutora. Com o doutor, sim, que nós temos que começar a fazer esse trabalho, né, de levar o conhecimento dentro das faculdades, aquela que te dá essa abertura, porque eu já presenciei, tá? Faculdades mesmo, que o próprio reitor falou, não, que se trata de OAB, não se discute. Aqui eles não abrem. Você pode fazer qualquer palestra, qualquer coisa da área do direito, mas se tratar dessa matéria, eles fecham as portas. Aí, o que nós estamos fazendo? Fazendo a conscientização fora da faculdade, com aqueles, né, estudantes do quinto ano para frente. Só que, infelizmente, doutor Robson, o que acontece? Esses que são juízes, promotores, delegados, esses aí, eles já vêm dentro do sistema, eles já estão dentro do sistema, eles podem até não concordar, tá? Que eu já conversei com juízes, dele chegar e falar assim, olha, nós temos ciência de tudo isso. Só que, infelizmente, nós temos que ser imparciais e seguir o sistema. O sistema, doutor Robson, infelizmente, ele está todo contaminado. Todo contaminado. E nós vamos levar algum tempo, sim, para ir formando essa mudança. É claro que nós não vamos parar de hipótese alguma, tá? Porque hoje nós podemos conquistar 1 de 100, mas já é 1. E de não, 1 em 1... É bem mais, doutora. A gente está conquistando bastante. Entendeu? Uma coisa que realmente influencia o Poder Judiciário é o constrangimento. O juiz não gosta de ser constrangido. Quando ele começa
passar vergonha, né, na sociedade, ele começa a mudar a decisão dele. Tem muitos juízes, doutor Robson, que já chegou e chegar e falar assim, não suporta a OAB. Eles não suportam a OAB. Só que eles vão fazer o quê? Ela não está aí? Ela está aí. Então, enquanto tiver, aí eles vão continuar dando essas decisões, mas nós vamos mudar essa situação, tá? Porque hoje nós já estamos formando um grande número realmente de advogados e advogadas. E nós vamos conseguir nossa vitória, sim, unidos, sejam advogados inscritos na OAB, não inscritos na OAB. O que nós temos que fazer é a união, é a força de mudar essa situação, para restabelecer realmente a justiça no país. E nós vamos conseguir isso, pode ter certeza disso. Tá? E nós estamos avançando a cada dia mais. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, doutor Robson, doutora Leonice. O debate vai longe ainda. Muito temos a debater. Estamos pensando já na próxima live, convidar o Henrique da Brasil Paralelo, porque está saindo um documentário extraordinário, gente. Quem puder apoiar a Brasil Paralelo, quem puder dar o apoio para aquela gente que vale a pena. Eu e a doutora Leonice estivemos lá, participamos de uma gravação de um programa que irá ao ar até o final do mês de junho, se Deus assim quiser. Mas queremos ver se o Henrique participa de uma nova live para falar um pouco desse avanço dessa matéria tão importante para o mundo jurídico. Vale a pena a gente se envolver cada vez mais nessa questão da reformulação do direito em nosso país. Estamos com uma falta de carência, uma carência de verdadeiros valores que foram subtraídos, abduzidos pelos maus. E aqui vou fazer mais uma vez coro a um dito popular. Não me surpreende o grito dos violentos, mas o silêncio dos justos. Né? Então, nós não podemos continuar nos silenciando diante das ilicitudes que nos são impostas. Lutar pelo nosso direito é uma obrigação. E nós temos que trabalhar sempre no sentido de buscar as ferramentas necessárias para que as coisas sejam, de fato e de direito, restabelecidas. Penso eu, salvo o melhor juízo, doutor Léo, que todos nós estamos diante de um grande dilema. Né? Hoje, a ANB será ou não uma futura entidade representativa da nossa advocacia. Então, assim, deixo um abraço. Doutor Carlos, coloca o meu telefone aí, porque muitos às vezes ficam perguntando, eu não vi lá. Coloca o telefone aí, porque o pessoal chama, quer informação de filiação para estar se associando e fortalecendo a associação, porque eu não tenho dúvida, doutor Carlos, que a associação será, sim, uma representante dos advogados brasileiros. Eu não tenho um pingo de dúvida disso. Já é, porque a outra lá não representa os advogados, não. Por isso mesmo que eu estou falando. Mas eu estou falando oficializada, né? Porque, infelizmente, a outra não representa mais, não. Advogados e advogadas não, infelizmente, não representa mais, não. Nós temos vários advogados inscritos, só aguardando, assim, a liberação geral. E aí nós vamos estar todos unidos, os verdadeiros advogados e advogadas, unidos. Muito bem, estamos encerrando a nossa live de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha. É muito importante tanto para o YouTube, para saber que o conteúdo é bom, que o conteúdo prospera e que a nossa live possa cada vez mais ser aperfeiçoada. Queremos agradecer mais uma vez a participação sempre brilhante dessa dupla maravilhosa, doutora Léo, né, com a sua dedicação à ANB, ao doutor Robson Ramos, né, com seu conhecimento jurídico. Sempre aqui estamos debatendo em estilo de trazer soluções para o nosso mundo do direito e, sobretudo, aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho. Que Deus os abençoe. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live. Esperamos que todos tenham uma excelente semana. Que Deus os abençoe. E semana que vem estaremos de volta com mais uma live nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Dê seu joinha.
compartilhe e até a semana que vem. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Boa noite, uma boa semana a todos.